Olá, meu colega advogado. Sou Adroaldo Monte Alto. Estou aqui para compartilhar com você mais uma dica sobre atuação prática na advocacia. Hoje eu queria falar sobre atuação nas audiências, pensando em audiências de instrução, sobretudo. Eu criei esses 5 mandamentos pensando na atuação numa audiência civil, que é a minha especialidade. Mas como nós tratamos aqui de princípios de atuação profissional, que vocês vão ver mais adiante, eu acredito que eles sirvam para atuação em audiência realizada em qualquer esfera do direito. Primeiro eu queria falar sobre a importância da audiência, que eu acho que ela já é óbvia e elementar, mas a audiência, para mim, ela tem 2 importâncias que são primordiais sobre todas as demais que qualquer um poderia enunciar. Primeiro, a audiência é a aparição pública do advogado. A gente cresce assistindo aqueles filmes de julgamento americano, em que o advogado sempre, o direito é quase todo oral, quase todo verbal, tudo se decide no julgamento, e os advogados são aquelas pessoas eloquentes, de ternos bonitos, que falam o tempo todo. Na realidade, no nosso direito, o advogado vive 95%, 99% do seu tempo dentro do escritório, sentado na frente de um computador redigindo petições. E nesse momento ninguém assiste a atuação profissional. As petições são endereçadas aos juízes, aos serventuários da justiça, aos promotores, advogados da outra parte. O advogado é visto em ação, efetivamente, é na audiência. É na audiência de instrução que ele vai mostrar suas habilidades. Talvez poderíamos citar a sustentação oral no tribunal, mas a sustentação oral normalmente não é assistida por outras pessoas alheias ao universo do direito. Então, a audiência é importante que o advogado tenha todo o cuidado com ela, porque o que ele disser ali vai ser uma propaganda da atuação profissional dele, tanto para o juiz que está julgando a causa, quanto para os servidores que estiverem presentes, quanto para as partes que eles tiverem, as testemunhas que forem ouvidas. Então, é muito importante que o advogado cuidar e zelar muito bem dessa única aparição pública profissional. A audiência é um ato público, a gente sabe que, via de regra, não é como o tribunal do júri que tem várias pessoas assistindo, mas sim, é o momento em que as outras pessoas, o público em geral, vai ter contato com o trabalho do advogado. A outra grande importância que eu vejo na audiência é pelo fato de ela ser o ato instrutório mais importante do processo de conhecimento. E é o ato que vai balizar a massacrante maioria das sentenças judiciais. Além disso, a audiência é o ato instrutório mais importante do processo de conhecimento. O processo pode ser instruído com a juntada de documentos, através de prova pericial, com inspeção judicial, caiu em completo desuso, mas ainda tem previsão legal. Mas é na audiência que o juiz vai ter contato com as partes e com as testemunhas, que é quem teve contato direto com os fatos envolvidos na lide. Por isso, é cada vez mais comum que a audiência de instrução seja a baliza para a sentença, seja o principal fundamento para o juízo decidir a causa. Ainda mais numa realidade judiciária em que se tem 5, 6, 7 mil processos numa vara. É cada vez mais comum que o juízo tenha o primeiro contato efetivo com os autos, que ele vá ler pela primeira vez as petições e os documentos antes da audiência de instrução. Por isso é determinante a atuação positiva, a atuação firme do advogado naquele ato, para extrair o máximo dele, para cometer o mínimo possível de deslizes, porque é esse ato que provavelmente vai levar à decisão da causa. Justificada a importância da audiência, vamos passar propriamente para os mandamentos. Queria fazer só uma ressalva antes. Não espere que vai existir alguma frase mágica, algum macete infalível, que vai te ajudar a sair bem em todas as audiências. Cada um dos mandamentos que vem a seguir, ele tem um pressuposto simples, que é trabalho duro. É necessário trabalhar. Você não vai conseguir obter sucesso ou se diferenciar do restante sem muito trabalho. O primeiro dos mandamentos é, bem ao estilo a arte da guerra, conheça bem o seu oponente. O processo judicial, ele é um embate. E nesse caso você vai ter um profissional do outro lado que tem um interesse divergente do seu. Ele também quer ganhar a causa, mas para o cliente dele. Nesse caso é muito importante conhecer o profissional contra o qual você está litigando. Isso é uma prática que eu recomendo para todos. E, sobretudo nas comarcas menores, é muito mais simples conhecer o profissional. Tem os sites das OABs, eles fornecem a consulta pelo número da inscrição. Nesse número de inscrição você pode ver de quando que é a inscrição, em quais áreas que esse profissional atua. Se você tiver condição de obter mais informações, é muito importante. Saber, basicamente, se esse advogado é especialista naquele assunto ou não, se ele é um advogado jovem ou se ele já é um advogado estabelecido no mercado, se ele é um advogado criterioso e cauteloso ou se ele é um advogado desleixado. Tudo isso vai ser muito importante para você estabelecer a sua estratégia na audiência. O segundo mandamento é bastante elementar, mas não há como fugir dele em audiência nenhuma. O mandamento é, vá muito preparado para a audiência. A véspera da audiência é uma noite que eu costumo dormir mal. Normalmente é com muita informação processando na cabeça, pelo fato de ter lido o processo à exaustão. Agora, eu não faço nenhuma audiência sem conhecer até os números das folhas onde estão os documentos essenciais ou o que eu vou utilizar lá dentro. Isso eu recomendo que você vá sempre muito preparado para a audiência.
Quando eu digo ir preparado, o primeiro dos aspectos é conhecer profundamente os pontos controvertidos da lide, mesmo que o juiz não os tenha fixado no despacho saneador. O que a gente tem visto na prática é que cada vez menos julgadores fixam os pontos controvertidos antes da abertura da instrução processual. O juiz deveria dizer quais pontos já estão provados e quais devem ser provados no curso da instrução. Como isso caiu em desuso, você próprio deve fazer essa análise do processo. Os fatos que você tiver alegado e que a outra parte já tiver confessado expresso ou tacitamente na contestação, se você advoga para o autor, por exemplo, eles não precisam ser provados na fase de instrução do processo. Então não há necessidade de você correr o risco de ouvir uma testemunha para provar determinado ponto que já está provado no processo. Quando eu falo em risco, eu vou discorrer melhor sobre isso adiante, mas a oitiva da testemunha é um risco. Você só vai correr se não tiver como provar aquele ponto através de outro meio. Não se prova o que já está provado, não se prova o que já está confessado. E é muito importante, por isso, conhecer exatamente o que você vai provar na audiência de instrução. E nunca ouça uma testemunha sem saber especificamente para que você quer ouvi-la e que fatos você pretende provar com o seu depoimento. Como eu disse anteriormente, ouvir uma testemunha é um risco. Com o andamento do nosso processo, com a lentidão que a gente vê na justiça, normalmente a testemunha vai ser ouvida 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois da ocorrência dos fatos. E se a ação tiver sido ajuizada logo depois da ocorrência dos fatos que a testemunha, sobre os quais a testemunha vai falar. Então é natural que ela seja imprecisa sobre, é natural que ela não se lembre com riqueza de detalhes. E nessa falta de riqueza de detalhes, na tensão da audiência, é comum que ela escorregue. Uma testemunha é sempre um risco. Não se prova por meio testemunhal o fato que pode ser provado por outro mecanismo. Se você tem um documento que prova o mesmo fato, não ouça uma testemunha para comprovar esse fato. Eu vejo com muita frequência colegas ouvindo a testemunha sem saber por quê. Eu vou colocar essa testemunha para reforçar. Não há necessidade de reforço. O código não diz que um fato tem que ser provado por 3 meios distintos. Se a prova que você já conseguiu é suficiente para deixar comprovado e inconteste aquele fato, não ouça a testemunha sobre ele. Tenha muito cuidado, porque a testemunha é sempre um grande risco. Eu, particularmente, tenho um procedimento que é de ouvir a testemunha antes dela prestar o depoimento em juízo. Ou no meu escritório, ou no outro local qualquer em que eu possa ouvi-la. Eu considero um equívoco o advogado simplesmente arrolar a testemunha e apostar nela as fichas da vitória da demanda, simplesmente porque o cliente disse que ela sabe sobre um fato. A gente sabe que o cliente normalmente não é versado nas ciências jurídicas, não conhece a técnica da produção da prova e ele tem interesse na demanda. Então ele pode dizer que a testemunha sabe de um fato que ela na prática não sabe e chegar na hora a testemunha acabar produzindo prova contra a pretensão do cliente. Por isso, eu sou partidário de fazer uma oitiva prévia. Eu normalmente gosto de fazer na sala de reuniões do meu escritório, sento a testemunha com uma outra pessoa fazendo para ela as perguntas que eu elaboro perguntas que eu quero fazer e as que eu imagino que é outra parte que os juízes vão fazer, para saber exatamente o que ela conhece. Eu acho que conhecendo exatamente o que ela vai declarar livremente, você sabe o que você pode comprovar com essa testemunha. Obviamente, vamos deixar muito claro que eu estou falando aqui em ouvir a testemunha, não induzi-la, que obviamente nenhum advogado deve fazer nunca na carreira por ser antiético e ilegal. Ir preparado é obviamente levar um roteiro escrito para a audiência. É muito importante você roteirizar a sua atuação na audiência. Ter relacionados quais são os pontos controvertidos que você vai provar lá, quais as testemunhas que você vai ouvir, a relação das perguntas que você vai fazer para cada testemunha, o texto preciso de cada pergunta para evitar uma interpretação dúbia, para fazer com que ela seja clara e que ela te leve exatamente para o seu objetivo. A elaboração das perguntas é um trabalho que ele exige muito cuidado. Ao contrário do que muitos advogados pensam, o correto em audiência não é perguntar muito, perguntar pouco. Obteve a resposta que você precisa, dispense logo a testemunha, torça para que ela não responda nada negativo para a pretensão do seu cliente se perguntado pelo advogado da outra parte. Então, para isso, você precisa ter uma pergunta muito precisa e necessariamente bem elaborada. Além disso, é necessário se elaborar as perguntas para o depoimento pessoal quando você vai ouvir. Eu acho que o depoimento pessoal, vou falar mais adiante, é uma prova que o advogado deve nela investir. Para isso é importante fazer várias linhas de interrogatório que ele deve estar expressas no roteiro. Por isso é muito importante ter um roteiro preciso da atuação na audiência, para o advogado não precisar improvisar lá dentro. O terceiro mandamento para adequada atuação em audiências é ter pleno domínio dos institutos processuais envolvidos na audiência. Porque para um advogado menos informado, menos preparado, na atuação cotidiana, esse pleno domínio dos institutos faz menos falta. Antes de atender o cliente, de elaborar um contrato, elaborar uma petição, há tempo de pesquisar no Google, de buscar uma videoaula no YouTube, ligar para um colega mais experiente, pesquisar no livro. Mas isso não é possível na audiência, dado o dinamismo e a velocidade com que as coisas acontecem.
Na dinâmica da audiência aparece claramente a diferença entre o advogado bem preparado e o advogado mal preparado. Porque na audiência é tudo preclusivo. A porta processual se fecha se o ato não é praticado no momento exato e se inicia a próxima etapa da audiência. Há um momento exato para fazer a contradita da testemunha, há um momento exato para recorrer do indeferimento da pergunta, a produção de outra prova, há um momento exato para intervir na audiência, é a forma correta. E se o advogado não domina isso, não há tempo suficiente para consultar o Google pelo celular ou para sair para ligar para outro colega. A porta processual vai se fechar e ele vai acabar sofrendo prejuízo. É essencial dominar, por exemplo, o instituto da contradita de testemunhas. O advogado jamais pode permitir que uma testemunha que deva ser contraditada preste o seu depoimento. Também não pode admitir que uma testemunha sua seja contraditada com um fundamento que não mereceria prosperar e que o juiz acolha isso. É essencial ainda que o advogado tenha argumentos para convencer o juízo quando a testemunha não puder ser ouvida como testemunha, mas dever ser ouvida como informante. Isso tudo exige o domínio pleno do instituto da contradita. Uma das atenções que eu sempre chamo é para o caso da testemunha que é funcionária de uma empresa. Você arrola a testemunha que é funcionária da empresa e quer que ela preste seu depoimento. Eu já vi dúzias e dúzias de contraditas dessa testemunha e não existe, pelo menos no Código de Processo Civil, qualquer restrição a que essa testemunha preste o seu depoimento. Então é muito comum casos como esses, de fundamentos de contradita que não tem previsão legal, que por isso não devem ser acolhidos, mas que o advogado que tem pouco domínio acaba se silenciando, o juiz no momento acaba se deixando influenciar pelo advogado que suscitou a contradita e o advogado despreparado nesse momento, ele sofre um prejuízo. Na verdade, ele não, o cliente que está mal representado. O Instituto do Depoimento Pessoal, por exemplo, também vejo ele ser manejado inadequadamente por alguns colegas por puro desconhecimento do Instituto Processual. O depoimento pessoal ele serve exclusivamente para que a parte se auto-incrimine, para que ela confesse alguma coisa que é contrária à sua pretensão. A parte não presta depoimento pessoal para produzir prova a seu favor, até porque o que ela alegar não passa de alegação. A própria parte não corrobora o que o seu advogado disse. Então, a parte, se você é representante do autor, você nem pode formular pedido de depoimento pessoal do autor. Aliás, você, como procurador dele, já fala nos autos em nome do autor. Você pode pedir o depoimento pessoal do réu. E a finalidade é que o réu, nesse momento, confesse que alguma coisa que foi alegada na petição de defesa, por exemplo, é mentirosa, ou que ele confesse um fato que é favorável à pretensão do autor, se você o representa. É por isso que eu defendo que o depoimento pessoal é a prova na qual o advogado pode ter maior liberdade, na qual ele deve investir muito na audiência. Porque o depoimento pessoal ele é basicamente sem risco. Nada do que a outra parte disser em favor dela própria vai lhe aproveitar, vai poder servir para fundamentar a sentença, porque é mera alegação. Nesse caso, é nessa prova que o advogado deve correr os riscos, deve se concentrar, elaborar um número maior de perguntas, adotar linhas de interrogatório menos ortodoxas, tentando tirar o depoente da zona de conforto, tentando fazer com que ele perca o conforto e a segurança para sustentar alguma mentira que eventualmente esteja sustentando. E é recomendável, claro, que o advogado intervenha na audiência sempre que se fizer necessário, utilizando o comando pela ordem. Pela ordem, excelência, eu tenho uma questão de ordem. Esse comando deve ser usado sempre que o advogado perceber que precisa intervir na audiência. Seja por perceber que o colega ex-adversa tenta influenciar ou intimidar a testemunha com o olhar, ou quando o colega se manifesta num momento em que a palavra não é dele, ou quando precisa recorrer de uma decisão de indeferimento de uma pergunta ou da oitiva de uma testemunha. Enfim, sempre que for necessário, interferir na ordem que a audiência estiver tomando. O quarto mandamento, quarta conduta que eu defendo que o advogado deve adotar na audiência é de nunca abaixar a cabeça para o juiz, não posar como menos. Observe que eu não estou defendendo aqui que o advogado seja desrespeitoso com o magistrado, obviamente que não. A verdade é que o Estatuto da OAB preconiza que não há hierarquia entre advogados, juízes, promotores da justiça. Logo, o advogado não precisa ter postura subserviente perante o magistrado. Não deve ter. Eu vejo com muita recorrência os colegas se preocupando muito com a vontade do juiz, com o gosto do juiz, com o que ele gosta ou o que ele deixa de gostar. O juiz fulano de tal não gosta de audiência longa, o juiz fulano de tal gosta de acordo. E o advogado não tem que se preocupar com o que o juiz gosta, ele tem que se preocupar com o que o juiz determina que tenha amparo legal. O advogado não pode esquecer que existe uma segunda instância no nosso sistema jurídico, que vai rejulgar a lide, vai rejulgar todo o mérito da lide novamente. Nesse caso, a segunda instância precisa que a prova esteja nos autos. Então o advogado nunca pode, com medo da antipatia do juiz ou de desagradar o juiz, deixar de tomar na audiência uma conduta que o interesse do cliente dele exige que ele tome. O advogado não pode deixar de produzir uma prova ou de ouvir uma testemunha porque ele acha que isso vai desagradar o juiz. Lembre-se sempre, como norte, que existe uma segunda instância para reformar a decisão desse juiz, mesmo que ele não simpatize com você.
O que eu defendo, na realidade, é que o advogado tem uma postura mais ativa, mais combativa dentro da audiência e tem um olhar mais crítico para as manifestações do juiz. Para que ele olhe de uma forma crítica para que o juiz decidir, para como ele se manifestar. Quando o juiz indeferir uma pergunta ou oitiva de uma testemunha, para que ele fique atento se aquela decisão tem amparo legal, ou se ela deve ser impugnada ou deve ser contraposta. A verdade é que, com o grande volume de processos que abarrotam o nosso judiciário, a maior parte dos magistrados tem marcado longas pautas em dias de audiência. E é comum que o juiz, como um ser humano, como outro qualquer, que ele fique desanimado, fique cansado, desmotivado, ou querendo logo encerrar as audiências para poder ir para casa, ou que ele considere o problema do seu cliente menos importante do que o anterior que passou, e nesse momento, até de uma maneira subconsciente, ele trate essa audiência como menos importante. Isso tudo é comum que aconteça. O que o advogado não pode permitir é que esse desânimo do juiz, esse cansaço, interfira na instrução do processo. O advogado não tem que se preocupar se o juiz quer ou não ouvir uma nova testemunha. Ele tem que se preocupar se a oitiva dessa testemunha é necessária para o julgamento procedente da ação ou improcedente se ele estiver buscando isso. Então o advogado deve ficar atento não ao que o juiz quer fazer, mas o que ele, advogado, precisa que seja feito para o julgamento procedente do pedido do cliente dele. Importante frisar que o que eu defendo é que o advogado seja firme, mas nunca descortês ou desrespeitoso na audiência, sobretudo com o juiz. O magistrado é a autoridade que preside aquele ato. Essa autoridade deve ser sempre respeitada, sob pena, inclusive, do advogado correr o risco de receber uma voz de prisão por desacato à autoridade. Isso não quer dizer, contudo, que o advogado tenha que ser medroso, abaixar a cabeça para o juiz e deixar de exercer uma prerrogativa profissional sua. Se o advogado estiver atento a exercer essas prerrogativas nos limites legais, é o juízo que não poderá cerceá-las, sob pena de estar incorrendo no crime de abuso de autoridade. E, nesse caso, é você, advogado, que poderá dar voz de prisão no juiz por abuso de autoridade dentro da audiência. O quinto e último mandamento é de que você, advogado, não exagere na rivalidade e mantenha sempre a cordialidade e a urbanidade no ambiente da audiência. É importante observar que, apesar de ser um embate, não é uma guerra. Do outro lado, existe um colega de profissão, existe lá no meio magistrado que merece o respeito, serventuário também, promotor de justiça idem. E a parte ex-adversa, muito embora esteja do outro lado hoje, pode ser seu cliente amanhã, nada impede. Eu mesmo já passei por isso. Clientes que eu atuei contra eles numa audiência, clientes que gostaram dessa atuação profissional e que posteriormente me procuraram dizendo isso, que gostaram daquela atuação naquele dia e me contrataram para ser advogado deles. Desde que esses clientes não estivessem litigando contra o meu cliente naquela audiência, não existe nenhum conflito de ética nesse caso e nada impede que se aceite uma contratação de uma pessoa contra quem você advogou num outro momento. Além disso, é importante para o advogado manter um clima de cordialidade, de amistosidade com as pessoas com quem ele convive no ambiente profissional. Ele vai ver novamente várias vezes aquele juiz, aqueles mesmos serventuários, o colega ex-adverso provavelmente vai ter uma outra audiência num outro momento. Por isso, o advogado deve manter a cordialidade, apesar de entender que é trabalho, que é um ato que ele deve agir com firmeza, ele deve tomar cuidado para não atravessar essa linha e descambar para a falta de educação, para a descordialidade, para ser uma pessoa malquista no ambiente judiciário. Aliás, o advogado não deve exagerar nem para um lado nem para o outro. Se por um lado não deve exagerar na rivalidade, também não deve exagerar na cordialidade. Se é compreensível que o advogado queira manter um clima amistoso com o colega ex-adversa, serventuários, queira ter uma relação amistosa com juízes e promotores, ele tem que entender que para o cliente dele, que é o fim último dele estar naquela sala, aquele ato é sim muito importante, é solene. Muitas vezes é uma audiência de um processo que pode decidir uma vida. Por isso é muito importante que o advogado mostre respeito para esse sentimento que o cliente tem na hora e não trate essa audiência como algo menor, como algo corriqueiro para ele. Não, é interessante que não fique com brincadeiras, falando sobre futebol, comentando notícias, ou falando sobre o tempo com outro colega, para mostrar que está tranquilo. Eu entendo que isso dialoga como desrespeito, como descaso com o cliente, isso certamente não é interessante para a manutenção dessa relação futura com o cliente, que é o fim último da atuação do advogado. Se gostou do conteúdo desse vídeo, clique aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta. Essa interação é muito importante como combustível, para eu sentir que estou conseguindo levar alguma transformação para quem assiste esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal para ter acesso a outros conteúdos como esses. Tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.